Boa noite a todos, meus queridos. Graça e paz. Amém. Uma alegria muito grande podermos estar reunidos como igreja, mesmo com esse distanciamento, mesmo com essas restrições, mesmo sabendo que não é muito gostoso nós estarmos aqui todos mascaradinhos, né? Vocês são tudo parecidos com essas máscaras daqui de cima, assim. São tudo cristãozinhos parecidos. Difere um pouquinho a cabeça, né? A cor do cabelo, aqueles que têm, aqueles que não têm. Mas é bênção de Deus. Assim, o nosso desejo é, eu quero deixar aqui o meu abraço, né? O abraço espiritual, o abraço fraternal. Não podemos nos cumprimentar, não podemos nos abraçar, mas em espírito nós podemos fazer isso, e o Senhor faz isso por nós. Amém, meus queridos? Eu tinha duas palavras, Deus me deu duas palavras essa noite, para eu estar ministrando, e na realidade eu queria ministrar uma outra palavra, que o título é Crescendo em Cristo. Eu vou ministrar numa outra oportunidade, e o Espírito Santo pediu para que eu pudesse ministrar esta que eu vou, né, que está preparado para hoje. Eu não sei o porquê disso, mas eu sei que é algo que nós precisamos ouvir. É uma palavra de ensino, se eu poderia dizer, uma palavra de ensino profético. Ensino profético. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu vou falar a respeito de tempos, vou falar a respeito de ciclos. E quando eu estiver falando a respeito de tempos e de ciclos, você pode começar a pensar na sua vida em que ciclo você está. No seu casamento, na sua empresa, na sua conversão, na igreja. Eu creio que nós estamos começando um novo tempo, um novo ciclo como igreja. Amém? Então que você possa prestar muita atenção nessas palavras. É uma palavra, como eu disse, de ensino profético, e que você possa, durante essa ministração, assim, realmente pegar isso para você. Talvez a palavra no início, ela pode não ser boa, mas você pode ter certeza que ela termina bem, porque é a palavra de Deus. Amém? Para quem gosta de anotar, eu gostaria de falar sobre, o título é Contando os Nossos Dias. Contando os nossos dias. O texto base está em Salmo capítulo 90, versículo 10 e 12. Salmo 90, 10 ao 12, 10 e 12, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós venhamos alcançar um coração sábio. A Bíblia aponta, amados, neste salmo, que os nossos dias na terra é de aproximadamente 70 a 80 anos. Mas nós temos visto nesse tempo, nessa pandemia que tem por aí, que já tem uma restrição ali para os 60, certo? E dos 60 anos em diante, para eles, para o natural, já é grupo de risco. Eu creio que aqui não tem ninguém que tem esses 70, 80 anos que fala aqui, eu creio que não. Mas de 60 eu sei que tem uns 2 ou 3 ou 4. E esses 2, 3 ou 4 entraram aqui nessa contagem abaixo no grupo de risco. E o Senhor, Ele coloca sobre as nossas vidas um tempo, e nós precisamos discernir esse tempo. Nós precisamos entender os ciclos que tem sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Que a palavra está falando aqui que nós precisamos contar os dias, precisamos entender os ciclos das nossas vidas, que normalmente são ciclos de 7 anos. E aqui você já pode começar a pensar. Os nossos ciclos
São ciclos de 7 anos. Amados, neste isolamento social, o que mais as pessoas têm feito, né, e eu me incluo nisso, é contar os dias. Não sei se você ficou recluso por os tempos, mas você ficava contando os dias, quando que isso vai passar. E nós contamos os dias, quando que nós poderemos voltar a nos congregar como igreja, a poder estar reunido aqui como igreja no templo, na casa de Deus. Não é o templo por ele ser bonito ou não ser bonito, mas é porque tem algo diferente na casa de Deus. Eu louvo a Deus pela vida desses que ministraram, né, nos cultos online. Quem ministrou, Ney, Sérgio, Rogério e Ivan. Louvo a Deus pela vida deles, louvo a Deus pela vida de todas as pessoas que têm ministrado, né, online, porque era o que nós tínhamos para o momento. Como nós dizíamos, o templo está fechado, mas a igreja ela não está fechada, porque nós somos a igreja. Mas é diferente. Só o fato de nós estarmos aqui, mesmo que a distância que eu digo não tão pertinho, é algo muito tremendo, é algo muito bom. Eu não sei quanto a você, mas eu estava com uma expectativa muito grande para esse dia. E o Ney falando aqui das obras, eu me lembro que eu deixei na mão deles, eles que fizeram tudo isso. Eu vinha, às vezes a gente fazia uma reunião ali no WhatsApp, e vim aqui na última semana, ou faz uns 10 dias que eu comecei a aparecer aqui. Mas eu me lembro que sexta-feira eu olhava para esse local aqui e eu dizia: o culto deveria ser no próximo domingo. Eu acho que não vai dar tempo para nós podermos nos reunir, eu pensava comigo. E daí sábado, eu dei uma passada aqui, daí eu confirmei assim no meu coração que eu estava contando os dias e eu acho que domingo não ia dar. E quando chegou domingo, hoje, eu vim aqui de manhã fazer um negocinho aqui com um casal, e eu cheguei aqui, e eu soube que trabalharam até meia-noite aqui no sábado, e eu olhei para isso aqui e eu disse: meu Deus, no outro domingo era o dia ideal para a gente começar a cultuar a Deus. E eu aqui contando os dias, e esse dia, como eu digo, né, para mim, foi um dia assim muito puxado, naquilo que diz assim de expectativa, se vai estar tudo legal, se vai estar tudo certinho, e nós podermos estar aqui diante de Deus como nós estamos. E eu contei muito esse dia. E eu creio que hoje inicia-se um novo tempo, um novo ciclo na Igreja Resgate. Amém, meus queridos? É isso, meus amados, nós precisamos aprender com os ciclos. E eu vou me basear bastante no Antigo Testamento. Mas não estou falando de lei. Eu quero que quando eu leio o texto do Antigo Testamento, você consiga enxergar Jesus ali. Você consiga enxergar o tempo da graça também ali no Antigo Testamento. Amém? Então preste atenção, e se você quiser, comece a imaginar. Comece a pensar em que ciclo você está. O ciclo no casamento, o ciclo na empresa, o ciclo na sua vida particular, no trabalho, na igreja, no ministério, ciclo de conversão. Como diz o texto, nós precisamos aprender a contar os nossos dias para que nós venhamos ter um coração sábio. Quero falar primeiramente, primeiro ponto, os 3 primeiros anos de um ciclo. Eu falei que o ciclo, normalmente na nossa vida, é um ciclo de 7 anos, amém? Então, os 3 primeiros anos. Levítico capítulo 19, versículo 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibida as suas frutas, ou os seus frutos. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. Amados, que texto para o início de ciclo, para o início de novo templo como igreja, né? Dizendo que quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore, vocês não podem comer por 3 anos. Meio frustrante. Mas fique tranquilo, meus amados, que até no final vocês vão entender.
Vocês vão entender. Mas este é a primeira parte, os primeiros 3 anos de um ciclo. Os 3 primeiros anos da sua empresa, os 3 primeiros anos do seu casamento, os 3 primeiros anos de conversão, talvez, os 3 primeiros anos de igreja, de ministério. Esses são os 3 primeiros anos. Eu recebi essa revelação como algo profético para as nossas vidas. O significado desse texto é que os 3 primeiros anos são os tempos um pouquinho difíceis. É um pouco difícil. Seus frutos, o texto está falando, e ali o Senhor revela que esse tempo é um tempo de frutos amargos. Tem tradução da Bíblia que diz que é fruto incircuncisos. É um tempo de muito serviço, muito trabalho, com pouco resultado. Como eu falei, vai olhando na sua vida. Muito trabalho com pouco resultado. Mas só que é um tempo, meus amados, de esperança. É um tempo, nesses 3 primeiros anos da sua vida, nos 3 primeiros anos do ciclo de 7 anos, é um tempo de esperança. É um tempo de implantação. É um tempo de você implantar. É proibido comer o fruto. Só que os mesmos frutos, quando eu falo frutos, você, como eu falei, coloca para si naquilo que você quiser, na sua casa, no seu casamento e assim por diante. É um tempo que nós não podemos comer o fruto, mas os frutos, eles caem na terra e eles adubam para um novo tempo. Amém? Você não pode comer os frutos caem, mas eles adubam a terra para um novo tempo. Talvez você possa estar perguntando, não pode comer o fruto? E como que nós vamos viver? Se eu não posso comer deste fruto, se eu não posso comer do meu trabalho, como que nós vamos viver? Preste atenção que você vai entender daqui a pouquinho. Tem um texto paralelo no Novo Testamento, por isso que eu digo que eu estou falando lá do Antigo Testamento, mas não estou falando da lei, estou falando da graça. Um texto do Novo Testamento que está em Lucas capítulo 13, uma parábola muito conhecida, do 6 ao 9, que diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, pode mandar cortá-la. Veja, esse é um paralelo, meus amados, do Novo Testamento, um paralelo para esse texto que eu acabei de ler, de Levíticos 19 e 23. O significado desta parábola, amados, faz referência a esses frutos incircuncisos, esses frutos amargosos que eu acabei de ler no texto anterior, onde os frutos não podiam se comer, mas que com o passar dos 3 anos, eles se tornariam frutos gostosos, eles se tornarão frutos bons para comer. Não sei se você consegue visualizar aqui e entender a relação entre graça e lei nesta parábola. O seu dono aqui, ele havia procurado fruto nela por 3 anos, e não havia encontrado nem fruto amargo. Ele não encontrou nem fruto amargo. A lei diz, como nós lemos aqui no versículo 7, a lei diz que se não produz, deve ser cortada. Se você não produzir, você vai ser cortado. Se você não produzir o suficiente na sua casa, se você não produzir o suficiente na sua empresa, você vai ser cortado. Quantas pessoas foram mandadas embora? E muitas vezes não é porque não produziam o suficiente, mas porque talvez agora tudo se coloca a culpa nesta pandemia. Mas se você não for
um bom funcionário que não produzir aquilo que o patrão quer, ele te manda embora. É o que diz aqui a lei. Até faz sentido, meus amados, cortar aquela árvore, porque ela estava roubando os nutrientes das outras árvores. Mas no versículo 8 e no 9, nós podemos ver aqui a tipificação da graça do Senhor. Ele diz assim: o vinhateiro aqui é a tipificação da graça, porque ele pede para dar mais uma chance. Ele diz: deixa mais um ano, eu vou colocar adubo. Deixa mais um ano, eu vou dar uma ajeitadinha. Muitas vezes nós não queremos cuidar de algumas ovelhas que nós achamos que elas estão meio que corridas por aí. Na lei, a gente deveria cortar, deveria realmente deixar ela para lá. Mas na graça, o vinhateiro aqui, ele diz: não, espera mais um ano. Por favor, Senhor, espera mais um ano, que eu vou colocar uma árvore, vou colocar um adubozinho, vou colocar uma terrinha, e ela vai produzir. Se ela não produzir, daí você pode cortar. Amém, meus queridos? Esse é o primeiro ponto, são os 3 primeiros anos de um ciclo. Agora eu vou para o 4º ano. Levítico 19, 24. Levítico 19, 24. Diz assim: porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Ofertas de louvores ao Senhor. Diferente, meus queridos, dos primeiros 3 anos, agora no 4º ano, todo fruto, ele é bom. Faço uma pergunta: em que ciclo você está? Você está nos 3 primeiros anos? Você está no 4º ano? Todo fruto é bom, todo fruto é santo. Esse fruto, ele já se tornou comestível. O fruto se tornou comestível. A palavra de Deus diz que ela é oferta de louvor ao Senhor. O 4º ano é uma oferta de louvor ao Senhor. Se você está entrando no 4º ano, pense que você pode dar uma oferta de louvor ao Senhor. É o ano da oportunidade, é o ano de louvar ao Senhor, é o ano da intimidade com o Senhor, é um ano de poder ofertar mais. E quando falo de ofertar mais, não estou falando apenas de finanças, pode ser também de finanças, mas é um tempo de ofertar também do seu tempo, um tempo de estar participando mais com a família, é um tempo de ofertar, um tempo de louvor, um tempo de comer desses frutos que estão santificados, porque agora esses frutos, eles são bons. É um ano de consagrar o nosso melhor para Deus. É um ano de consagrar as primícias para Deus. Tem um texto que nós usamos muito na questão, às vezes, de dízimos e ofertas, que fala de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9, que diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Uma outra tradução diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Tempo de honrar ao Senhor, tempo de fazer aquilo que o Senhor pede para nós fazermos. Tempo de honrar ao Senhor com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Não falo de finança, como eu falei, falo de tempo, falo de louvor, falo de adoração. O Ney falou aqui dessas pessoas que trabalharam, que ofertaram esse 4º ano, ofertaram o seu tempo aqui na casa de Deus. Pessoas aqui vieram 10, 15 dias trabalhando aqui. Esses estão incluídos, eu não sei qual é o ciclo que eles estão, mas eles estão dentro também deste 4º ano, que é um tempo de ofertar o seu tempo na casa de Deus. E eles ofertaram, e eu louvo a Deus por isso aqui, nessas reformas. Nós precisamos ser desses que o Senhor não venha a dizer,
conforme está em Mateus capítulo 15, versículo 8. Nós precisamos ser daqueles que adoramos ao Senhor com as nossas atitudes, com aquilo que nós somos. Mateus 15, 8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não podemos ser desses que honram somente com os lábios e com o coração está longe do Senhor. No quarto ano, é um tempo de louvar ao Senhor, é um tempo de louvores ao Senhor, não somente com os lábios, mas com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que nós somos. É isto, meus amados, que venhamos neste quarto ano não somente honrar de lábios, mas não somente de falar, mas de agir, de poder agir. Glória a Deus pelas vidas daqueles que puderam fazer aquilo que fizeram aqui nesta casa, que não louvaram apenas de lábios, e louvaram também com o seu tempo, louvaram a Deus também com a sua adoração de tempo e de comprometimento. Amém? Este é o quarto ano, meus amados. Com essa pandemia aí, eu consegui, recluso em casa, como eu disse, sem poder estar na casa de Deus, eu consegui entender um pouquinho melhor, quando eu estou falando de tempo de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, eu consegui entender um pouquinho melhor o Salmo 42, o Salmo 126 e o Salmo 137. Eu tenho uma garrafinha de água ali, eu gostaria, se alguém tirasse a tampinha e me desse, eu quero usar ela. Tira a tampinha. Desculpa eu não tomar essa aguinha aqui do copo que me colocou, mas é porque essa aqui tem algo diferente. Chá. Meus amados, eu não sei você, mas eu consegui entender, como eu falei, diferente o Salmo 42. O Salmo 42, Davi, ele fala que nós devemos ter sede de Deus, ter fome de Deus. E agora eu consegui entender porque nós não podíamos estar na casa de Deus. Eu consegui entender quando ele fala que assim como a corça, ela anseia pelas águas correntes, assim também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como esse quarto ano é o ano do louvor, eu consegui entender um pouquinho melhor isso. Porque Davi naquele momento ele não podia estar na casa de Deus. E o Salmo 126 ele fala também de algumas coisas ali que eles estavam plantando e agora eles estavam colhendo, estavam felizes, que tem uma referência também, tem uma ligação com o Salmo 137, que fala dos rios da Babilônia, dos rios da Babilônia, onde o povo estava exilado, o povo estava ali preso, o povo de Israel, o povo de Deus estava preso, e eles se sentavam às margens do rio da Babilônia, e ali eles choravam, e ali eles pranteavam, porque eles não podiam estar na casa de Deus. Este quarto ano, meus amados, é um tempo de adorar o Senhor. E como eu falei, eu senti muito, eu entendi muito este Salmo 137, quando aquele povo exilado cantava, chorava e meditava, porque eles estavam longe da casa de Deus. Eles não podiam adorar a Deus. Esse povo de Israel, ele estava ali preso, e os babilônios ainda diziam para eles: cantem, peguem as suas harpas, pegam os seus instrumentos e cantem louvor ao Senhor. Eles queriam que cantasse para eles, eles diziam: como que nós podemos cantar? Como que eu posso cantar em terra estranha? Como que eu posso louvar ao Senhor, se não é ao meu Deus que eu estou louvando, e não posso estar na minha casa? Amados, se você está nesse ciclo do quarto ano, saiba que é um tempo de adorar, é um tempo de louvar ao Senhor. Amém, meus queridos? Ponto 3, que é o quinto ano levítico. Estou falando do quinto ano de um ciclo de 7. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Vocês estão entendendo essa palavra, meus amados? Receba como uma palavra profética para a sua vida. No quinto ano, Levíticos 19, 25. No quinto ano comereis o fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção.
eu sou o Senhor vosso Deus. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor vosso Deus. O texto que eu tenho aqui, a tradução diz: assim vai aumentar a sua produção. O 5º ano faz aumentar a sua produção. Agora, no 5º ano, é um tempo de nós usufruirmos. É um tempo de usufruir aquilo que se plantou. Você já semeou bastante, você já plantou bastante. Agora, esse 5º ano é o tempo de usufruir. É o tempo de comer daquilo que se plantou. É o tempo da abundância do Senhor sobre a sua vida. Eu falei no início que talvez essa palavra não seria muito legal no começo do primeiro tópico, porque os 3 primeiros anos falavam de tempos difíceis, mas tempo de implantação. Mas agora aqui você já precisa se alegrar, porque diz que é um tempo de aumentar a produção, é um tempo que você vai comer daquilo que você plantou. Se você está no 5º ano, daqui a pouco você já vai começar a entender isso, meus amados. É o tempo de comer da própria colheita, é o tempo de comer do melhor desta terra. O texto diz que a produção, ela vai aumentar. Aquilo que você tem semeado, você vai colher porque vai receber. Pois está chegando um tempo de colher, de aumentar a produção, e você vai armazenar também deste fruto. Você vai armazenar do fruto, porque é o fruto do seu trabalho. É o fruto daquilo que você tem semeado. É o fruto daquilo que você tem plantado. Eis que vem um novo tempo. Eis que vem um novo tempo. E esse novo tempo, ele está chegando. Eu estou aqui falando do 5º ano, mas em seguida já vem o 6º ano. E esse 6º ano é um dos melhores que pode existir. Diz assim a palavra de Deus, o 6º ano, Levítico 25, agora eu saio lá do 19, entro no 25, que fala do contexto do ano do jubileu, e do 6º ano, Levítico 25, do 19 ao 21, diz assim: a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disseres que comeremos no ano 7º, ainda chegaremos no ano 7º. Se disseres o que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. O 6º ano, ele vai dar frutos para mais 3 anos. Agora, nesse contexto aqui, o 6º ano é o ano da tríplice bênção. É o ano que você vai receber, que você vai colher 3 vezes mais. Aquilo que começou no 5º ano, porque o 5º ano já foi bom, vai aumentando cada vez mais, a ponto de colher, como diz o texto, 3 vezes mais. A bênção será tão grande que irá suprir os próximos 3 anos. Amém? Os próximos 3 anos, conforme versículo 21. Se é o 7º ano, depois do 7º ano, encerra o ciclo. E daí vocês entendem por quê? Que eu falei no começo, e eu li, que nos 3 primeiros anos não poderia comer? Como que nós viveremos se nós não poderemos comer desses 3 primeiros anos? É porque aqui, amados, você recebe no 6º ano uma produção, você recebe uma bênção de 3 anos. E você, com esses 3 anos, você vai sobreviver naqueles 3 anos ruins. Por isso é muito importante o planejamento. Por isso que é muito importante a economia de Deus. Porque no 6º ano, do tempo das vacas gordas, como se diz, no tempo de ter abundância, você precisa saber administrar, para que quando chegue no ciclo dos 3 anos, você ali não pode, entre aspas, comer, mas você tem o que comer, porque você recebeu essa tríplice bênção. Amém? Você está entendendo, meus queridos? A bênção é grande demais, que ela vai suprir os próximos 3 anos. São aqueles 3 anos lá da frente,
que começa um novo ciclo, onde você só planta, onde começa novamente a trabalhar um pouquinho mais, ter menos resultado, e quando tem menos resultado, para você vai ser igual, porque você já recebeu essa tríplice bênção do ano sexto. É um ano especial, meus amados, mas é preciso muito cuidado. É preciso muito cuidado. O Espírito Santo me revelou que é nesse tempo de abundância que nós precisamos ter cuidado, porque muitos não sabem administrar, não sabem lidar com a abundância e acabam se perdendo. Por nesse momento do sexto ano, vocês terem 3 vezes mais daquilo que normalmente você tem, muitas vezes você pode falir, porque você gasta naquilo que muitas vezes não é necessário gastar, naquilo que não deveria gastar. Então, muito cuidado, meus amados, com esse sexto ano. Ele é o melhor ano que você tem, porque você vai receber 3 vezes mais. Só que não é porque você está recebendo 3 vezes mais que você deve esbanjar, que você deve não venha a administrar. Você precisa fazer esta economia de Deus. Amém? Na época da fartura, meus amados, nós devemos viver, viver, comer do melhor da terra, mas não podemos jogar tudo no ralo, não podemos jogar tudo pela janela, porque é o ano que Deus coloca muito. Só que se nós não soubermos, nós não vamos ter para cobrir aqueles próximos 3 anos do início do ciclo, do novo ciclo. Você está me entendendo? Amados, não quero confrontar ninguém, não é o meu objetivo, mas apenas dá para trazer para o dia de hoje. Quantos, não digo nós, quantas pessoas no Brasil estavam preparadas financeiramente para essa crise, essa pandemia que está aí, financeiramente? Aqueles que no tempo da abundância, eles souberam planejar e tiveram uma reserva, eles estão gastando esta reserva hoje. Mas quantos no Brasil têm isso? Muitos foram pegos de surpresa. Por isso nós precisamos entender. Por isso que o Espírito Santo pediu para que eu ministrasse, para que a gente possa entender os ciclos da vida, o tempo que nós temos na vida. Amém? O sexto ano é o melhor para aquele que sabe administrar. Agora nós vamos para o quinto ano. Quinto ano é o ano sabático, ou seja, quinto tópico, que é o sétimo ano, que fala em Levíticos 25, do 3 ao 6. É o ano sabático e eu encerro aqui com ele. Levíticos 25, do 3 ao 6. 6 anos semearás no teu campo e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para o Senhor. Sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Amados, este é o sétimo ano, lá na antiga aliança. Esse sétimo ano, ele era um ano de descanso da terra do Senhor. Não podia plantar, mas você comia daquilo que caía, comia dos frutos que já estavam ali. Este é o ano sabático, meus amados, o sétimo. Ele é considerado o ano do descanso da terra. É uma tipologia, se a gente olhar, é uma tipologia da criação, uma tipologia daquilo que Deus fez, e Ele fez a obra e Ele descansou. Amém? Esse sétimo ano não é o sábado, como se diz, que nós precisamos guardar esse sábado. É apenas um ano em que a terra precisa de descanso, e que muitas vezes nós também precisamos de ter um descanso.
Isto significa este 7º ano, o ano da obra consumada de Jesus. Aquilo que Jesus fez ali na cruz foi suficiente. É suficiente para tudo e para todos. Então nós também, muitas vezes, nós precisamos ter este ano, esse tempo sabático. Ou seja, um tempo de descanso. Ali eles não plantavam, mas eles colhiam daquilo que já estava ali. Amém? Nós precisamos, meus amados, parar. Muitas vezes, eu sei que antes disso tudo acontecer, muitas vezes nós ministrávamos que a nossa vida é muito corrida, que nós não temos tempo para nada, e agora nós tivemos tempo para muita coisa. Nós tivemos, como se diz, um tempo sabático sem querer. Infelizmente, amados, no 7º ano não se planta, mas no 7º ano você come, porque o Senhor já fez tudo por nós. É um ano de descanso. Nós precisamos também descansar. Que você possa estar nesse ciclo de estar descansando em Deus, em meio a todas essas turbulências, que você possa estar descansando no Senhor. E isso aqui, mais uma vez, ele aponta para a graça de Deus, para a graça do Senhor, porque nós precisamos, em tempos de turbulências, também estar descansando em Deus. Amém, meus amados? Eu quero estar também aqui encerrando, concluindo, dizendo que para usufruir do descanso, precisa misturar fé nas promessas de Deus. Você precisa misturar fé nas promessas de Deus. A palavra de Deus, existem muitas promessas para a minha e para a sua vida, mas elas se cumprem se você misturar fé na palavra de Deus. Hebreus fala a respeito disso, Hebreus 4 fala a respeito disso. Eu não vou estar lendo, mas você pode ler em casa. Fala que nós precisamos misturar fé, porque se nós não misturarmos fé na palavra de Deus, essas promessas, elas não se cumprem em nossas vidas. O 7º dia não tem nada a ver com aquele sábado que muitos descansam por aí, e sim com um memorial de descanso, de repouso, daquilo que o Senhor do sábado, que é Jesus, fez por nós através da ressurreição. Amém? Quero concluir em Levíticos capítulo 25, do 21 a 22, lendo o texto, e daí entra para o 8º ano, que a gente já encerra. Saibam que eu lhes darei. Os músicos já podem subir também. Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para os 3 anos. Amados, que texto, né? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. Amados, o 8º ano começa um novo ciclo. Então aqui eu falei a respeito dos 7 anos. E daí quando chega no 8, o número 8 significa um novo ciclo. E esse novo ciclo começa novamente. Os 3 primeiros anos, o 4º ano, o 5º ano, o 6º ano e o 7º ano. Amados, o início de um novo ciclo é um tempo de uma nova semeadura. Novamente, um pouquinho mais de trabalho, mas não haverá falta de nada. Não haverá falta de nada, porque você reservou, porque você guardou do ciclo anterior, dos últimos 3 anos. Amém? Eu não sei se esta palavra foi um pouco técnica, sei lá, ou algo difícil de você entender, mas é um ensino profético, é uma revelação de Deus para a sua vida. Se você pegou, e se você começar a analisar o tempo que você está, o ciclo que você está, na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, na sua empresa, você pode aplicar esses versículos, você pode se achegar a Deus, que tudo vai dar certo. Amados, o
que o Senhor pediu para eu falar é que aos prudentes e aos que entenderem esta revelação da palavra, que é a economia de Deus nos ciclos da vida, eu declaro que haverá fartura na sua casa. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor.